A paz do Senhor para a igreja, amém? O Senhor vai ministrar a nós, por meio da sua palavra. O Senhor disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é alimento para a minha alma e para a sua alma. E nós só vamos crescer, amados, à medida que nos alimentarmos dessa palavra. Essa dieta espiritual. Esse alimento puro, santo, que nos livra das contaminações do mundo e nos leva para cada vez mais perto de Deus, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos capítulo 3, quantos acharam? Vamos ficar de pé então nesse momento? Vamos estar lendo alguns versículos também, para entender o contexto. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, que era por volta de 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Fala assim, implorava. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Você vai dizer também, olha para nós. Ele os olhava atentamente, atentamente, esperando receber alguma coisa. Ele tinha expectativas, amém? Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Cristo, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Fala imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com ele no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito, correu atônito, para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais distos? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade, poder ou piedade, o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, pela fé em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. É que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e conheceis. Sim, a fé, fé, que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Amém? Só até aqui. Esse texto aqui é tremendo, amados. Primeiro, para nós entendermos o contexto, a Bíblia diz que Pedro e João, 2 discípulos de Jesus, estavam indo para o templo. Para quê? Para fazer o quê? Para orar.
Eles tinham esse momento de comunhão com Deus. Eles oravam em casa, mas também tinham costume, permaneceram no costume de orar no templo. Então, existiam horas específicas que eles oravam ao Senhor. A Bíblia especifica a hora que eles iam, a hora nona, que era por volta de 3 horas da tarde. Sendo que, nesse dia especificamente, houve algo diferente. A Bíblia relata que existia um coxo, que não era coxo por um acidente que aconteceu, mas era coxo de nascença. Era um defeito que ele nasceu com ele. Não era um defeito que foi ocasionado no decorrer da sua vida, não, mas ele já nasceu assim. E ele estava todos os dias naquela porta, todos os dias pedindo esmola. Eu acredito até que de repente, na época de Jesus, ele já estava lá. Mas o interessante, amado, é que ele estava numa porta chamada Formosa. Eu fui pesquisar por que esse nome Formosa. Era Formosa por causa do seu adorno. Era uma porta que tinha 25 metros de altura e 21 de largura. Era uma porta muito grande. Ela dava entre o átrio dos gentios para o átrio das mulheres. E aquele coxo era todo dia colocado ali para pedir esmola. E essa porta era uma porta de metal revestida com ouro e prata. Justamente os elementos da analogia de Pedro e de João. Então, o que me chama a atenção nesse texto é que eles estavam indo orar. E aqui, amados, nós vemos 2 figuras que eram homens como eu e você, sujeito a falhas, a erros, mas eram homens que aprenderam a viver por meio da fé. E viver pela fé não é viver dependendo financeiramente de alguém. Eu vou viver pela fé, não é deixar de trabalhar, não é isso, não tem nada a ver com isso. Viver pela fé é viver na dependência do Deus Todo-Poderoso. Amém? É viver no sobrenatural de Deus. Isso é viver pela fé. Mas esses homens que tinham falhas, por que eu falo isso? Porque às vezes, amados, nós atribuímos muita santidade aos discípulos de Jesus e esquecemos que nós também somos discípulos dele. Nós esquecemos, isso é uma mentira do diabo, que ele quer que incute isso na nossa mente, para que eu e você não tenhamos a mesma ousadia que eles tiveram. Para achar que o legado que eles deixaram, nós não podemos deixar também. Nós atribuímos todo o mérito a pessoas, sabe, importantes do passado, mas ao mesmo tempo que atribuímos isso, nós nos excluímos de estarmos andando nas mesmas pisaduras deles. E o Senhor não quer que a gente pense assim. O Senhor quer que a gente ande na mesma fé, na mesma pegada que eles andaram, amém? E a gente tem que construir um legado para as gerações futuras, como eles construíram. Mas eu olho para João. Um dos nomes de João era filho do trovão, era irmão de Tiago. João era o discípulo amado que se aconchegava, né, no peito de Jesus, era o discípulo mais próximo. A Bíblia diz que Jesus não se confiava à multidão. Jesus tinha 12 discípulos que compartilhavam segredos, e eram seus amigos. Amigos é aquele que compartilha segredos, né? É aquele que aceita conselhos, é aquele que anda junto, lado a lado. Jesus escolheu 12 pessoas para estarem assim com ele. Ele fala: eu não confio na multidão, mas a vocês eu tenho colocado, eu já não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo de vocês de amigos, porque aquilo que eu ouvi do Pai, eu comuniquei a vocês também. Os segredos do coração do Pai, eu revelei a vocês. Então, nós vemos 2 pessoas, Pedro e João, mas João era filho do trovão. João, num certo momento, lá em Lucas capítulo 9, versículo 54, olha só o que diz. Jesus, aqui no contexto, Jesus estava entrando numa aldeia dos samaritanos para encontrar um lugar onde pousar, amém? Mas ele foi rejeitado. Os samaritanos não receberam. E olha a reação dos discípulos. Vendo isto, os discípulos Tiago, os 2 irmãos, e João, que está lá na porta, nesse contexto da porta Formosa, lá em Atos, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha aqui
absurdo. Imagina você vai pregar o evangelho num certo lugar e aquelas pessoas não te recebem. E você tivesse o poder de queimar todas elas. Imagina se João tivesse esse poder naquela hora ali. Ia ser na hora ali, ó, queimar todo mundo, ia ficar todo mundo, virar todo mundo um churrasquinho. Mas o interessante, amado, olha o tipo de pessoa. De repente você pode falar assim, olha, eu não faria isso. Eu poderia até ficar, de repente até murmurar. Poxa, peraí, é Jesus, que os camaradas são tão burros. Pô, tá negando um pedido de Jesus. Seria tão bom se eles abrigassem Jesus com eles. Eles seriam abençoados. Mas, poxa, negou. De repente você podia até murmurar, mas mandar matar, meu irmão. Manda matar. Em outras palavras, foi isso que eles pediram. Jesus, manda matar. Fuzila todo mundo, se fosse no tempo de hoje. Fuzila todo mundo, R-15 todo mundo. Quer que mande? Mas foi exatamente esse pedido. E aí você pode falar, como é que pode vir um pedido desse? E não era no início da trajetória, não. Não era, não. Era já quase no final. Eles já tinham recebido todas instruções. Porque aqui no versículo 51 fala, e aconteceu que ao se completar os dias em que devia ele ser assunto ao céu, já era no final do seu ministério. E eles estavam, João ainda tinha essa coisa no coração, Tiago também. Olho por olho, dente por dente. E aí Jesus responde. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois? Não é o espírito da morte, mas é o espírito da vida. Amém? E ele fala, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Não tem problema, se eles não nos receberam, tem gente que vai nos receber. Amém? Porque Jesus mesmo veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, Deus o Pai deu o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Agora vamos ver um pouco de Pedro. Abre lá em Lucas capítulo 22, mesmo livro. Versículo 54 diz assim, então prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Meu amado, quem segue de longe é porque não quer comprometimento. Quando você se distancia, você tem um costume de se distanciar das coisas, não se envolver, é porque você não quer comprometimento. Você não quer estar envolvido. Ele fala, e quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Ele queria seguir Jesus, mas de longe, escondidinho lá, para saber o que ia acontecer. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse, então esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse também, tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. Segunda vez que traiu Jesus. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Por que eu falei essas duas passagens de homens que eram discípulos de Jesus, mas eram falhos, sujeitos a falhas? Jesus falou, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Isso aqui poderia ser uma sentença para a vida de Pedro. E Pedro ouviu Jesus falar isso. Por isso que quando os discípulos, depois, após a ressurreição de Jesus, quando Jesus manda chamar os discípulos, ele não manda só chamar os discípulos,
ele fala assim: manda-me chamar os discípulos e a Pedro. Por que ele realça o nome de Pedro? Não é porque o Pedro seria o futuro líder da igreja, seria o Papa, não, nada disso. Mas essa palavra iria trazer cura para Pedro. Pedro sabia que negando Jesus, ele seria negado no céu. Para ele estava sentenciado a morte dele. Na mente de Pedro chorou amargamente: para mim já era. Já não tem mais esperança para mim. Um homem que andou com Jesus, mas ainda não conhecia a graça de Deus. Mas quando Jesus manda chamar o discípulo, ele fala: olha, manda-me chamar os discípulos e a Pedro. Não é porque Pedro não era discípulo, mas na cabeça de Pedro, ele não era mais discípulo. E ele fala: manda-me chamar os discípulos e a Pedro. Para enfatizar bem: Pedro, eu conto contigo ainda. Tu me traiu, mas eu conto contigo, Pedro. E depois quando Pedro está com Jesus, nós conhecemos a história, Jesus faz três vezes a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Para cada não, ele tinha que confessar: eu te amo. E ali Pedro foi curado. E agora imagina você colocar diante daquele que te traiu o seu ministério, o seu rebanho, as pessoas que você ama, as pessoas que você morreu para salvá-las. E foi exatamente isso que Jesus fez com Pedro. Pedro, hoje tu te cinge a si mesmo, mas chegará um dia que alguém te cingirá, outro te cingirá. Quando te converteres, cuida das minhas ovelhas. Jesus confia o seu rebanho a Pedro, aquele que o traiu, para que Pedro pudesse entender: é pela graça, não é pelo meu mérito, mas é por causa dele. É por causa do amor dele por mim. Não tem nada a ver com o meu caráter, não tem nada a ver com as minhas atitudes, é por causa dele. Ele viu algo em mim, ele viu algo em você. É por isso que ele faz milagres em sua vida. Amém? E aí quando eu vejo essas duas figuras, um que discípulo do trovão, que mandou matar pessoas que negaram Jesus, agora discípulo do amor. Dos 12, Jesus tinha 3 da sua confiança, mais chegado: Pedro, Tiago e João. E dos 3, Jesus tinha um que era João. E aí depois nós vemos Pedro e João subiam ao templo. Eles subiam para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E aquele homem já estava muito acostumado a pedir esmola, amado. Imagina aquele homem como, às vezes, um de nós, sem esperança, sem expectativa nenhuma para o futuro, já se machucou tanto, já se feriu tanto, já não tem mais expectativa nenhuma. Esse homem já nascera assim. Ele não esperava mais ser curado, ele não esperava mais andar, mano. Uma coisa que ele esperava era pedir esmola e depender das outras pessoas. Ele não esperava mais o prazer de poder andar, experimentar o que é andar, como é que deve ser essa experiência. Ele olhava todo mundo andando, mas sabe quando você se acostuma? Porque o sofrimento, amado, se você não lutar, se você não resistir à adversidade, você vai se acostumar com ela. E aí você vai ficar andando volta no deserto, porque deserto não é lugar para morar, mas é lugar para se passar por ele, amém? Mas Jesus queria algo melhor para esse coxo. Deus queria algo melhor para ele. Ele olhava para as pessoas, sacerdotes, sumo sacerdote passava ali, pessoas da alta sociedade passavam todos os dias ali, mas ele recebia esmola dessas pessoas, mas ele já não tinha mais expectativa de ser curado, ele não tinha expectativa de poder andar, de ser uma pessoa como elas também, poder andar, poder saltear, poder saltar de alegria, poder adorar, entrar no templo. Ele ficava à porta, ele não se achava nem digno de entrar no templo, ele ficava à porta do lado de fora. Aí você vai perguntar para mim: Fabrício, mas eu estou no templo, eu estou dentro do templo. Sim, amado, você pode estar dentro do templo, mas pode estar só o teu corpo aqui, só pode estar a tua carne aqui, mas a tua alma, o teu coração pode estar lá fora, os teus pensamentos podem estar lá fora. E Jesus quer fazer um milagre para que tu entre, amém? Jesus quer que você entre, Jesus quer que você abrace a visão, Jesus quer que você se comprometa com Deus. Jesus quer te curar nessa manhã. E foi assim com esse homem.
E o que me chama a atenção é que Pedro e João estavam indo para o templo, não estavam voltando. Você pode falar, poxa, Fabrício, olha, mas eles estavam voltando do templo. Se fosse diferente o texto, eles estavam saindo do templo, acabou de passar uma vigília em oração e jejum, e agora se depararam com um coxo e cheio da ousadia por causa da oração e do jejum, e eles levantaram-se. Amado, nada contra oração e jejum, é muito importante para a nossa vida de santidade, mas eu quero enfatizar que algo que eu enxerguei nesse texto, Deus me abriu os olhos. Eles estavam indo, eles não estavam voltando, eles já estavam preparados, amados. Você pode, se o texto fosse o contrário, estavam voltando. A gente podia atribuir, está vendo? Eles oraram muito também. Sabe por que o coxo levantou? Por causa da oração, por causa da santidade de Pedro e João. Eles sabem, ele era um homem muito santo. Eles oravam, eles jejuavam 40 dias, etc e tal, sabe, eles buscavam muito, eles não pecavam, sabe, eles dedicavam a sua vida a Deus, sabe, eles renunciavam, eles faziam, aconteciam, e aí você vai enchendo de pretexto, para que você possa se colocar inferior a eles, e nunca jamais se sentir responsável, para fazer o mesmo, capaz de fazer o mesmo. Mas o texto fala que eles estavam indo, não estavam voltando, porque o segredo aqui não foi santidade própria. O segredo aqui foi a fé no nome. Amém? Fala assim, fé no nome. Fé no nome. E a gente vai ver isso. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Mas antes fala assim, vendo Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem o quê? No versículo 24, no versículo 3 está o quê? O que ele implorava? O que ele pedia? O que ele esperava? Esmola, mano. Ele não esperava nada mais do que isso. Ele era uma pessoa medíocre. Mas a condição dele, a vida, a trajetória, fez com que ele ficasse assim. Seus sonhos morreram. Seus projetos morreram. A sua vida estava fadada ao fracasso e depender das pessoas, depender de esmola dos outros. Mas olha como Jesus promove as pessoas, amado. No versículo 4 diz assim: Pedro fitando os olhos. Amado, muitas pessoas de repente, sabe quando você vai dar esmola para alguém? Às vezes você nem olha, né? Toma aí, ajuda aí, toma aí, compra um pão para você. Mas naquele dia não, naquele dia Pedro e João fitaram, entrou dentro dos olhos dele, olhou a alma daquele homem e falou: olha, eu não te vejo como um enfermo, eu não te vejo como um doente, mas eu já te vejo andando, entrando nesse templo, salteando e adorando o Senhor. Eu não te vejo como os religiosos dessa época, mas eu te vejo como um príncipe de Deus, como um escolhido de Deus, como alguém que foi chamado para fazer diferença. Eu te vejo assim. Eu não te vejo como os homens te veem, mas eu te vejo como o Pai te vê. E foi exatamente isso que trouxe fé naquele homem. Aquele homem já começou a ter expectativa só com o olhar de Pedro e João. A Bíblia disse que olhou, mas olhou no profundo. É tipo o olhar que Jesus olhou para Pedro quando negou. Aquele olhar, sabe, que vai lá na alma, sabe, entra, não adianta, parece que desnuda você todinho. A tua estola sacerdotal, tua capa de religiosidade, é como se estivesse saindo e você começa a expor diante de Deus a tua nudez, a tua necessidade. Você fala: Senhor, eu preciso de Ti. Chega de continuar desse jeito. Chega de não ter expectativa. Chega de depender das pessoas. Por que eu não posso ser como eles? Mas, amado, quando você está muito para baixo, quando a vida já te bateu muito, chega um momento que você joga a toalha, amado. E aquele coxo já tinha jogado a toalha e falou: não tem mais expectativa nenhuma, eu não tenho mais esperança nenhuma, a minha vida está fadada ao fracasso. Mas Pedro e João olhou para os olhos, para dentro dos olhos, aqueles que experimentaram a graça divina, aquele que um dia estava negando Jesus, mas hoje cheio do Espírito de Deus, tinha acabado de ter uma pregação maravilhosa, ter uma experiência maravilhosa no Pentecoste, tinha acabado de ter uma experiência com mais de 3.000 almas aceitando Jesus, sendo batizadas nas águas. Ele falou: olha só, olha para nós. Ele diz assim, Pedro fitando juntamente com ele: olha
olha para nós. Aí ele faz analogia. Ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Ele os olhava esperando receber alguma coisa, que a gente já sabe o que é. Mas interessante que o texto aqui, no versículo 3, ele fala, olha, ele esperava o quê? Implorava que ele desse esmola. E no versículo 5 já muda a expectativa dele. Antes ele esperava por esmola, mas agora ele espera alguma coisa diferente. Eu entendo assim, mano. Aquele olhar penetrou, que ele falou, peraí, esses homens podem me dar muito mais do que esmola. Eu estou sentindo isso. É como se aquele olhar tivesse, sabe, edificado a fé, tivesse acessado, acionado um botão dentro daquele coxo, e ele começasse a ter expectativa, começasse a enxergar algo novo. Peraí, aquele sonho que estava engavetado, eu estou sentindo que eu vou tirar ele da gaveta hoje. Eu estou sentindo que aquele meu projeto de vida, hoje, eu estou sentindo que é hoje que eu vou voltar a sonhar novamente, eu vou colocar em prática novamente. Eu sinto algo diferente na vida desses homens. Ele olhou, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, amado. Aquele homem tinha que ter fé, tinha que ter expectativa para receber o milagre. E aquele homem com aquele olhar, ele já teve uma expectativa diferente. Eu quero receber alguma coisa. Esses homens vão me dar alguma coisa. Aí Jesus fala assim, aí Pedro fala assim, Pedro por ele diz, não possuo nem prata, nem ouro, como você vê nessa porta formosa aí, que é uma porta de metal revestida de ouro e de prata. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Aquele homem já estava numa expectativa já, amada. Já estava sabe, como posso dizer, não hipnotizado, mas totalmente atraído por um olhar de amor e de graça. Um olhar que não era um olhar de inferioridade, de superioridade, onde olhava assim, olha, você é um mendigo, você é um coxo, você é um doente, olha, toma uma ajuda, coitadinho de você, não, mas o olhar igual, porque quando Deus te olha, Ele te olha igual. Ele fala, você é minha imagem e a minha semelhança. Ele te ergue, Ele faz você levantar a cabeça. E aquele homem falou assim, olha para nós, não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que andou aqui em Nazaré, aquele que fez muitos milagres, aquele que você pode ver pessoas, sabe, cego enxergando, mudo falando, coxo também andando. É em nome dele que eu falo, levanta e anda em nome de Jesus.